Clintar. Arquivos ocultos, simbiontes e a verdade por trás de Venom. Fragmentos do passado. A história dos simbiontes Clintar, conhecidos popularmente através da figura de Venom, é muito mais antiga e complexa do que os quadrinhos modernos ou filmes sugerem. Registros encobertos, manuscritos esquecidos e fragmentos de relatos de civilizações antigas indicam que esses seres existem há milênios, atravessando o universo e interagindo com espécies diversas. Enquanto a narrativa oficial os descreve como parasitas alienígenas que se unem a hospedeiros humanos para conceder força e habilidades, documentos pouco divulgados mostram uma origem diferente. Os Clintar seriam entidades de energia viva criadas para proteger e equilibrar mundos, mas corrompidas pela influência de uma força primordial de escuridão conhecida como Knull. Esses registros incluem traduções de textos sumérios, manuscritos tibetanos, relatos medievais e anotações de astrônomos antigos, todos sugerindo que os simbiontes foram interpretações errôneas da humanidade, vistos como demônios ou espíritos celestes. A origem cósmica. Os arquivos mais antigos indicam que os Clintar surgiram antes da formação de muitos sistemas estelares. Eram descritos como entidades vivas de energia negra, capazes de se unir a seres inteligentes sem destruir sua consciência. Seu propósito original era atuar como protetores e guias, garantindo que civilizações emergentes pudessem evoluir sem colapsar sob conflitos internos ou externos. Knull, a força de escuridão primordial, moldou os primeiros Clintar, mas alguns resistiram à sua influência. Registros encobertos sugerem que houve uma rebelião simbionte, quando aqueles que resistiram à corrupção decidiram viajar pelo cosmos, procurando hospedeiros que possuíssem pureza, coragem ou virtude, para se manterem em equilíbrio. Estes manuscritos ocultos descrevem uma luta constante entre os Clintar corrompidos e os que buscavam a luz. Essa dualidade se tornaria a essência da raça, refletida mais tarde nos simbiontes que interagiriam com a humanidade. Conexões terrestres diversos. Textos antigos indicam que a Terra foi visitada por Clintar, antes mesmo do surgimento das grandes civilizações humanas. Um manuscrito sumério do século III a.C. menciona sombras vivas que escolhem os justos, carregando a memória das estrelas. Esses registros sugerem que algumas tribos tiveram contato direto com os simbiontes, interpretando-os como espíritos vindos do céu. Relatos de xamãs e monges tibetanos descrevem entidades que protegiam templos e lugares sagrados, chamadas de companheiras da alma, que refletem a verdade interior. Enquanto a narrativa oficial dos quadrinhos ignora essa faceta, os documentos históricos apontam que os Clintar sempre buscaram equilíbrio, escolhendo hospedeiros compatíveis com suas virtudes e intenções. Além disso, manuscritos medievais descrevem guerreiros que possuíam força, velocidade e reflexos sobre-humanos. Hoje, podemos reinterpretar esses relatos como hospedeiros temporários de simbiontes Clintar, capazes de realizar feitos extraordinários sem se corromper. Knull, o Deus primordial. Os arquivos mais secretos falam de Knull, o criador dos Clintar. Ele não era apenas um deus da escuridão, mas uma força consciente que desejava apagar a luz da criação. Documentos internos mantidos longe do público revelam que os Clintar foram moldados como extensões de Knull, mas muitos resistiram, recusando-se a se submeter completamente à corrupção. Esses registros antigos descrevem uma batalha cósmica entre simbiontes leais à luz e aqueles que serviam a Knull. Alguns fragmentos falam de planetas destruídos, civilizações aniquiladas e exércitos de Clintar corrompidos atacando mundos inteiros, enquanto outros simbiontes protegiam os habitantes, orientando-os e fortalecendo-os para resistir. É desse conflito que surgiriam versões posteriores dos Clintar,
que vemos hoje nos quadrinhos e no cinema, incluindo Venom, um ser que reflete tanto o potencial de destruição quanto a capacidade de proteção, dependendo do hospedeiro. Hospedeiros na história. Os registros ocultos indicam que a humanidade teve contato com Clintar em momentos decisivos da história. Manuscritos gregos e egípcios descrevem líderes e guerreiros com força extraordinária, inteligência estratégica e resistência além do natural. Hoje, podemos interpretar essas descrições como hospedeiros temporários de simbiontes, guiando eventos históricos sem revelar sua presença. Um diário europeu do século XV narra um comandante que enfrentou um exército invasor sozinho. Testemunhas relataram uma presença negra luminosa ao seu lado, fortalecendo seus movimentos e protegendo aliados. Este poderia ser um simbionte Clintar, agindo como Venom, proporcionando proteção e força extraordinária sem corromper totalmente o hospedeiro. Interações cósmicas. Registros estelares antigos mostram que os Clintar não se limitaram à Terra. Fragmentos de mapas celestes de civilizações extintas indicam sistemas marcados com símbolos de Clintar, sinalizando sua presença e influência. Eles interagiam com espécies alienígenas, algumas recebendo simbiontes como protetores de planetas inteiros, enquanto outras foram vítimas de simbiontes corrompidos por Knull. Esses encontros cósmicos formaram a base da dualidade que se manifestaria mais tarde em Venom e outros simbiontes. Força e proteção versus destruição e corrupção, dependendo da relação com o hospedeiro. A dualidade do simbionte. Uma das descobertas mais fascinantes nos registros é a memória e moralidade dos Clintar. Cada simbionte carrega experiências, batalhas e aprendizados de eras cósmicas. A corrupção ocorre quando a influência de Knull ou de um hospedeiro ambicioso domina sua essência, mas os registros indicam que eles podem ser redimidos ao se unir a indivíduos de virtude elevada. Textos tibetanos e gregos antigos descrevem cerimônias secretas que buscavam harmonizar simbiontes com hospedeiros humanos, sugerindo que algumas culturas compreenderam a necessidade de equilíbrio e respeito na simbiose. Venom, neste contexto, não é apenas uma arma. É uma entidade de potencial moral, refletindo tanto a escuridão quanto a luz do hospedeiro. Venom e a realidade misturada. Ao conectar esses registros históricos e relatos ocultos, podemos traçar um paralelo entre os Clintar e a figura moderna de Venom. O simbionte não é apenas uma criação de quadrinhos, ele encarna milênios de história oculta, representando a luta cósmica entre escuridão e luz. Relatos históricos e manuscritos antigos descrevem fenômenos semelhantes ao comportamento de Venom. Entidades que se unem a indivíduos, fortalecendo-os, protegendo-os ou, quando corrompidas, propagando destruição. A narrativa moderna apenas dramatiza e personifica essas verdades históricas em um personagem reconhecível. Arquivos encobertos modernos. No século XX e XXI, cientistas e historiadores começaram a encontrar padrões de energia e registros que sugerem formas de vida simbiótica invisíveis. Laboratórios secretos, relatórios militares e arquivos privados indicam que os Clintar poderiam interagir com hospedeiros humanos sem fusão física imediata, transmitindo habilidades cognitivas, força ou instintos estratégicos. Alguns desses documentos, ainda classificados, relatam casos em que humanos experimentaram força e reflexos sobre-humanos, deixando registros de combates e habilidades que lembram Venom, mas mantidos longe da mídia por décadas. Relatos de hospedeiros famosos. Fragmentos históricos apontam para hospedeiros conhecidos. Um general egípcio que recebeu o simbionte para proteger templos e cidades. Um samurai japonês, descrito como sombra viva do vento, que venceu batalhas impossíveis. Astrônomos medievais que receberam Clintar como fonte de conhecimento para prever eventos cósmicos.
Esses relatos indicam que a humanidade sempre teve interações sutis com os simbiontes, moldando eventos e destinos sem perceber sua verdadeira origem. História, ficção e verdade. Os Clintar representam memória viva do universo, fragmentos conscientes da batalha entre luz e trevas. Registros antigos e documentos ocultos mostram que a humanidade sempre teve contato com eles, e que figuras como Venom são apenas a dramatização moderna de uma realidade antiga. Cada simbionte é uma entidade moral, capaz de proteger ou destruir, dependendo do hospedeiro. A história oficial omite séculos de encontros, batalhas e escolhas cósmicas, preservadas apenas em manuscritos esquecidos, arquivos secretos e fragmentos históricos. Em última análise, Venom é mais que ficção. É a materialização contemporânea de milênios de histórias encobertas de uma raça que atravessou o cosmos, interagiu com a Terra e continua a carregar a memória de guerras, escolhas e equilíbrio entre luz e escuridão. A verdade sobre os Clintar, então, não está apenas nos quadrinhos ou filmes, mas nos registros ocultos da história, esperando que o hospedeiro certo, ou o leitor atento, revele sua verdadeira natureza.